Está no ar mais um Conversa Fiada de hoje. Vocês, inicialmente, já peço desculpa para todo mundo. O DM me liberou médio, né? Porque eu ainda tô com uma voz que parece um pato rouco. Mas eu já queria aproveitar para fazer um editorial aqui de contra o frio, porque não tem como. E é uma coisa que o Leandro vai discordar de mim, porque o Leandro a vida inteira diz que o inverno é bom, porque as pessoas ficam mais elegantes. Acho que nosso convidado também vai discordar. Não, mas depois ficam os dois contra mim. Mas não existe, o inverno é horrível. Tô eu aqui sem voz, tossindo, né? Então, eu não sei em que momento que vocês estão ouvindo esse podcast. Pode estar calor onde vocês estiverem. Se vocês estiverem no Nordeste, eu queria estar aí. Não queria estar aqui em Porto Alegre neste momento. Mas vamos começar então a falar, vamos começar nossa conversa fiada dessa semana. Vamos lá. A gente tem um convidado aqui espetacular, mas depois eu vou falar sobre ele. A gente tem uma série de coisinhas para debater até lá. Lembrando sempre que a gente está com as nossas redes sociais, então vocês que estão nos acompanhando por Spotify, por qualquer plataforma de áudio, a gente também está no YouTube, a gente também está no Instagram, então nos sigam, Conversa Fiada FC. Nosso canal Conversa Fiada, a gente também tem, toda semana a gente traz um convidado novo, com Conversa Fiada. E aqui o pré-requisito é só dar risada, a gente não fala sério, não, mentira, a gente fala sério, né, Leandro? Fala sério. Mas a gente dá muita risada também das coisas que a gente, do futebol e de curiosidades, de bastidores, mas a gente quer mesmo é que as pessoas se divirtam, seja um podcast leve, para a pessoa que está saindo do trabalho, está indo para o trabalho, ou está no trabalho e não quer trabalhar, né? Aquela esteira, né? A academia não acaba nunca, né? Então aí escuta um pouquinho, fala com a gente. E aí vocês depois nos digam se vocês são do time do Leandro, que gostam de frio, ou o meu time, que odeio frio. Eu quero calor. E antes de apresentar o nosso entrevistado, que eu quero saber a opinião dele, porque ele morou na Rússia. Já vamos começar assim. Ele morou na Rússia, então ele vai ficar contra mim. Nossos patrocinadores estão com a gente? Então, vamos lá. Quem mantém esse podcast no ar. Vita Movimento Inteligente, Bar do Beto, onde a conversa afiada e afiada também rola solta. 4T Construtora, construindo com competência. Opinião Produtora, porque o show não pode parar. Frederis Turismo, viaje bem, viaje Frederis. Baterias Pampa, soluções em bateria há 63 anos. Lamieco, revestimentos ecológicos. E Tia Ofertas, o teu site de ofertas do sul do Brasil. Acesse tiaofertas.com.br e confira, dona Amanda Munhoz. E agora, nosso entrevistado, antes de eu anunciar ele... Primeiro, antes de eu anunciar ele, quem não tá no vídeo, vai ter um misterinho, mas eu quero saber. Tu é do time do Leandro ou do meu time que odeia inverno? Olá, pessoal. Não vou te apresentar ainda. Hoje eu posso dizer que eu sou do time que não gosta muito também do inverno. Boa! Depois, quer que eu diga por quê? Quero. Porque eu tenho 2 filhas pequenas. Ah, bom. Aí... A gente dorme muito pouco lá em casa, então... Eu sei bem o que é bem isso. explicado já. Aí não precisa, né? Por enquanto, não. Tá, vamos lá. Mas antes gostava do inverno. Antes eu gostava do inverno. Aí, viu? Tá no ar, então, aqui com a gente para bater um papo, para conversar fiado, Adilson Varken. Aprendi a dizer o sobrenome, é isso? Acertei? Isso aí, Amanda. Tá certíssimo. Seja bem-vindo ao Conversa Fiada. Muito obrigada por ter vindo até aqui. A gente vai falar um pouquinho da tua carreira, mas a gente quer saber muito mais bastidor do que a tua carreira. A gente sabe que tu acabou deixando o futebol um pouquinho antes do que tu imaginava. Tu é um cara de negócio, que a gente sabe que é visionário e, enfim, deixou a carreira do futebol, acabou não podendo seguir adiante, tu foi por um outro caminho. A gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar de um monte de outras coisas. Então, muito obrigada por tu estar aqui. Espero que tu te divirta com a gente. Acho que esse é um pré-requisito. Se tu não te divertir, a gente vai começar tudo de novo, vai gravar tudo de novo. Tá certo, muito obrigado pelo convite. Vamos ver se eu consigo trazer um pouco de alegria para vocês, então. O Adilson, né, Leandro, ele começa no Caxias, né, Adilson? Depois começa a base no Caxias, vai pro Grêmio, e aí dá pra dizer que virou conhecido, virou o Adilson no Grêmio. Podemos dizer assim? Podemos, né? Sim, com certeza. A tua história começa a ser escrita no A Grêmio. repercussão é muito maior, né? Então, eu frequentei ali o profissional do Caxias, com o Mano Menezes ainda. Tive uma experiência ali de treinar com a equipe profissional e jogar com a equipe Gosta do Mano? Gosto.
com certeza. O Mano me subiu 2 vezes, né? Uma tem vez que lá no gostar. Caxias, depois no Grêmio de novo. Não, tem que gostar. Então, acho que ele gostou de mim na época também. É recíproco. Então, sim, o Grêmio que foi alavancar o nome, com certeza. Tá, depois a gente vai voltar, porque tem um lance do Grêmio que eu conversei com alguns amigos gremistas e eu disse assim, o que tu mais lembra do Adilson no Grêmio? E o Adilson já me disse, é o que mais me falam até hoje, que é o lance Grêmio e Cruzeiro. O Grêmio tava perdendo? Tava perdendo 2-1. 2-1, precisava fazer 2 gols de diferença pra classificar na Libertadores, né, pra ir pra final, né? Exato. E aí o jogo já tava mais pra lá do que pra cá e o Adilson dá um carrinho que a torcida comemora como se tivesse gol, não foi isso? Foi. Não foi nada que eu pudesse imaginar a repercussão. E ali foi para salvar a alma, salvar a honra do torcedor e do clube, né? Porque o estádio estava lotado, o torcedor fez a parte dele naquele dia. A gente começou bem o jogo, depois... Jogo de ida tinha sido 3-3, pode ser? 3-1, isso. Foi a nossa única derrota naquela Libertadores, foi esse jogo do Cruzeiro lá. E em casa, o Cruzeiro saiu 2 vezes e fez 2 gols, então assim, acabou com o nosso sonho já. Se eu não me engano, os 2 foram no primeiro tempo já. E a gente diminuiu, e numa outra escapada, então no segundo tempo, já indo para o final do jogo, provavelmente seria o 3º gol do Cruzeiro, ia começar a ficar feio o cenário, né? Ia começar a ficar vergonhoso quase o cenário. E aí eu tive que fazer aquela proeza ali, que toda vez que eu vou em algum lugar com mais gente ou restaurante, sempre tem alguém que comenta alguma mas coisa. E dá pra pensar rápido assim, Adilson? É claro que o jogador precisa pensar rápido pra tomar a decisão rápida ali. Mas assim, isso que tu tá me falando agora, tu pensou depois, a honra de... Não, é que o sentimento né? meu ali no campo era o mesmo, entendeu? Então eu tava ali querendo pelo menos empatar o jogo pra... Pô, a gente saiu com honra, perdendo um jogo só na semifinal, né? Então eu tive que salvar. E na hora a bola adiantou um pouco. Ela adiantou assim, então era pegar ou largar. Porque se ele chega na bola, ele tem 1001 alternativas de passar a bola para quem estava avançando com ele, ou ele mesmo fazer o drible. E aí eu não tive dúvida do que eu tive que fazer E tu escutou porque a minha torcida, né? eventual expulsão ali também não faria mais nenhum tipo de efeito, né, no campeonato, né? Acho que até cumpri isso em 2011, depois no primeiro jogo, provavelmente alguma competição da Conmebol deve ter cumprido. Mas foi pra lavar a alma e lavou, né? E lavou, né? Sim, te empatou o jogo ainda depois, 2-2, e lembrado até hoje. Agora faz 2 semanas eu tava numa pizzaria aqui em Porto Alegre, e o rapaz me olhando, tá bom, ele, claro, viu? A idade dele também batia, era alguém que acompanhava ali já na minha época. E aí ele passou do meu ladinho, assim, veio no ouvido. Obrigado por aquele carrinho de 2009. Ele errou o nome, ele foi no Wagner, ele falou no Kleber, ele falou. Aí eu mas é que nem diz o Peninha, né? O 10 do Grêmio é o 5, né? Então é isso aí. Carrinho que levanta a massa. Na minha época tinha muito do meio-campista, o volante ser um pouquinho mais... mais firme. Uma tradição toda também de Polga, né? De Eduardo Costa também, vinha aquela turma um pouquinho mais de trás também, né? Sim. A cultura era bem forte, né? Depois começou a ficar um pouco mais técnico, o volante no mundo todo, mas o Grêmio acompanhou ali, também trouxe um pouco desse novo jeito de jogar. Tem algum volante, assim, que na época tu te inspirava quando tu começou a carreira? Tinha. Tinha na época, eu falava muito, tinha o Pirlo. Pirlo eu citei bastante na época, era o que eu mais gostava, se eu não me engano ali. Aí eu tinha o Lucas surgindo no Grêmio, então ele tinha a mesma idade, a mesma posição. Ele era seleção de base, todo mundo falava muito dele na base quando eu comecei a... Vocês até são meio parecidos, né? E aí eu pude acompanhar, ele estava sempre um passinho acima, né? Apesar da mesma idade, ele começou antes, ele tinha já uma história na base, uma grande promessa, e ele foi efetivando aquela promessa que ele era. E eu estava muito próximo, então eu espelhei bastante nele. Eu lembro, eu joguei contra ele pelo Caxias, e eu com a 10, ele com a 8, provavelmente, no Grêmio. E eu tive muita dificuldade para marcar ele no jogo, para marcar a saída de bola. Ele estava sempre muito bem posicionado, então
aquilo para mim me fascinou, assim, como ele é bem preparado e se posiciona. Então, olhar como ele se posicionava. Legal. Uma situação dessa. Eu falei para ele, eu Não almocei te com ele há de pouco Lucas tempo. na rua? Depois começaram a me chamar. Eu falei para ele que eu tinha a lanchonete no Olímpico ali há muito tempo, né? Esqueci o nome agora do proprietário. Da Tiabete, ali? E eu fui jogar o meu primeiro jogo grande pelo Caxias, foi contra o Grêmio, ali no suplementar. E o Grêmio era o Cássio no gol, era o Lucas, era o Anderson era a reserva daquele time, entrou no final. E o jogo deu 5-0 pro Grêmio. Fora as ameaças. Fora o baile. E aí, depois do jogo, fui ali na lanchonete. O Lucas estava sentadinho lá no cantinho, fazendo o lanchinho dele, olhando ele assim. Todo mundo falava, pô, o Lucas é o capitão da sub-18, sei lá o que era, da seleção brasileira. Então já vislumbrava, Sim, assim, já tinha uma tinha referência, caminho, né? Eu quero ser igual esse cara aí. Mas nem sonhava. Tinha acabado de tomar 5 do Grêmio. nunca vou vir pra cá, né? Olha o nível desses caras. Mas como é que tu para no Grêmio daí? Esse mesmo campeonato. Esse foi o primeiro jogo do campeonato. E nós fomos pra final era um estadual. Uma semifinal era Caju e a outra foi Grenal. E na nossa a gente passou. E o Inter passou desse Grêmio. O Inter do Luiz Adriano e tal, era uma geração forte também. E nós pegamos eles na final, o Inter acabou sendo campeão. Então, isso era juvenil do Caxias lá, fez uma campanha histórica na época. Tipo, não tinha nem estrutura, a qualidade técnica era muito maior e tal. E os volantes do juvenil eram eu e o Rômulo, que terminou a carreira no Cruzeiro, jogou seleção italiana, né? Então foram os únicos 2 que saíram daquela geração. Saíram bem. Saímos bem. Eu fui subir naquele meio do ano pro Juniores do Caxias, que ganhou o campeonato estadual. Foi bicampeão estadual o Caxias daquela geração. E eu virei aquele ano, o mesmo ano já, o Mano precisando de atleta na equipe profissional. Do Caxias. Para cumprir, para fazer pré-temporada, para compor grupo, e eu já fui selecionado por ele. Então, já em um ano de Caxias, eu já fui escalando, assim, rápido. já com 16 para 17 anos, já aconteceu tudo isso aí. Subi com o Mano lá no Caxias, e logo depois o Mano veio pro Grêmio. Sim. Então, eu fiz mais um período lá de... E o Mano que diz, esse menino quer ser alemãozinho ali? Eu não sei como foi o bastidor ali, tá? Como que eles me selecionaram, se foi uma escolha de fato do Mano, mas como eu vinha num processo natural dentro do clube, assinei meu primeiro contrato lá como profissional, então fui subindo, adquirindo espaço e a brecha surgiu. Então eu comecei a frequentar profissional, o jogo descia para jogar, e comecei a ter uma experiência mais avançada já. Tinha o Wellington Monteiro, campeão do mundo do Inter, era o volante do Caxias e tal. Tinha as figuras que começaram a aparecer. Mas tu chegou a jogar o gauchão profissional pelo Caxias? Não, eu fui para uma Série B, eu fui para um jogo da Série B, foi o último jogo da Série B do Caxias, a última vez que o Caxias esteve na Série B. Com o Mano ainda? Não, o Mano tava no Grêmio. Era a Série B que o Grêmio subiu, né? Que já tinha dado aquele rolo todo, o Mano sendo homenageado pelo time do Caxias depois. Sim. E aí eu fui para aquele jogo lá, ainda com o Caxias, depois eu vim pro Grêmio. Quem era o técnico, desculpa? Tu lembra? Quem terminou aquele campeonato foi eu esqueci o nome dele, ele era preparador físico, ele assumiu como um treinador. O Caxias já estava assim, já não tinha mais chance Geraldo de Delamore? escapar. Não era o Delamore, não. Ele era aqui de Venâncio Aires, conhecido do Mano Menezes, eu esqueci o nome dele. Preparador físico. Mas começou a Série B com o Mano, né? Sim. Depois passou o Roberval Davino lá também, naquele Caxias da Série B, um nome bem conhecido. Tanto que o Caxias sendo bem, aí o De Leon é demitido do Grêmio e o Grêmio vai no Mano, né? Vai no Mano, justamente pra consertar a campanha dele, né? Eu não lembro se o Mano chegou a estrear naquela Série B lá. Sei que foi bem uma coisa de bastidor. No Caxias? Eu acho que talvez eu lembro de estar numa concentração do Mano. Eu estive numa concentração do Mano e logo depois ele saiu no meio daquela concentração, foi uma coisa meio... Faz muito tempo, eu não lembro do bastidor, mas frequentei já um cenário interessante, já olhando depois, né, vendo cada um, para que lado cada um foi e como as coisas desenrolaram, né, já começou a ficar legal já. Pô. E no Grêmio, assim, o que tu lembra de mais emblemático, Adilson, que tu olha pra trás e diz assim, porra, eu que fiz. Bom, foi eu que fiz.
Teve os campeonatos gaúchos, as conquistas foram legais, né? 2010 acabei sendo o melhor volante do Campeonato Gaúcho, tinha o Sandro, tinha o Guinhazu no Inter, tinha o Hockenbach no Grêmio, e eu acabei sendo selecionado, assim, algumas coisas interessantes nesse sentido. Houveram jogos emblemáticos ali, né? Os 100 anos de Grenal em 2009, que nós vencemos no Olímpico 2-1, que era um super internacional. Sempre, né? De 2007 a 2011, que foi o meu período do Grêmio, o Internacional era sempre um super internacional. Tu pegou uma fase braba de Grenal, de reconstrução nossa e de um Inter bem forte, né? Então, mas um jogo bem legal, que me marcou bastante, foi o primeiro jogo da Libertadores de 2009. Grêmio e Universidade Católica do Chile. Terminou 0-0 o jogo. Mas foi o meu primeiro jogo, assim, que eu vinha bem, adquirindo um espaço, me firmando, mas era uma grande prova, assim, para mim. Eu precisava performar muito bem naquele dia. Tu já tinha te lesionado, né, no ano anterior? 2 anos antes eu tive uma lesão mais grave, demorei bastante a recuperar espaço dentro do clube, né? Em 2009, então, já entrei já super bem no Campeonato Gaúcho e, então, na Libertadores, né? E aquele primeiro jogo, nós tivemos inúmeras chances de gol, foi um massacre, e o melhor jogador do dia, então, em campo foi o goleiro deles, que pegou tudo, o jogo terminou 0-0, mas o melhor do Grêmio fui eu naquele dia. Então eu lembro de entrar no Olímpico, ele estava lotado, assim, o cenário estava espetacular, e eu tinha essa prova pessoal, né? Eu precisava passar naquele teste, e aí eu fiquei super confortável, estava super bem preparado no jogo, e performei super bem. Eu lembro, depois a gente fazia DVD na época de tudo, né? E aí tinha as narrações lá, era super lance. Você ainda tem isso guardado, não? Tem tudo. As gurias precisam saber quem é o pai, né? Exatamente. Então, mas elas estão começando a ver, né? Tem YouTube hoje, eu a véia aqui, né? Elas estão começando. Mas tem muito material que só eu tenho, né? Ó, viu? Quando eu parei de jogar, eu pedi um pendrive, fui pedindo, o pessoal me arruma lá no Atlético Mineiro e tal. E só tu tem isso? Eu tenho é melhor tu subir em alguma nuvem, porque pendrive, DVD, essas coisas não costumam durar por muito tempo. É verdade, mas tem um arquivo pessoal ali que é mais difícil de achar, assim. Agora, tava me lembrando da Libertadores 2009, né, que o Grêmio tava muito bem naquela Libertadores, né, muito bem mesmo. Tanto né, que a gente tava falando do Grêmio Cruzeiro da volta, né, do Olímpico, é daí do Olímpico, agora não lembro. Sim, Olímpico. É a volta, né? É a volta, eu acho. É a volta. O jogo do Mineirão, o Grêmio era pra ter ganhado o jogo, né? Me lembro o Fábio Júnior perde um gol. 3-1? A bola dá 2 vezes tava 0-0. A bola dá 2 vezes na trave e ele embaixo do gol ele erra o gol. O ataque era Maxi Lopes e Alex Mineiro. Perdão, Alex Mineiro, os dois tiveram 2 chances assim excepcionais para abrir o placar. Sabe quando não é para ser assim, é inacreditável. E depois aquele jogo é o jogo que vocês passam a madrugada no ônibus, né? Trancados, que teve a denúncia do Ed Carlos contra o Maxi Lopes de racismo. É verdade. Nossa, foi a madrugada inteira aquilo lá. Eu tava naquele jogo, tava cobrindo aquele jogo. Nada como ter um pouco mais de idade, né? Verdade. A gente chega no hotel 7 da manhã. Quer dizer, eu, pelo menos, não sei vocês. Foram a madrugada inteira. Foi bem desgastante. A gente ficou um bom tempo lá. Aquilo foi no Mineirão. Cercaram o ônibus do Grêmio. É verdade, eu não lembrava disso. Literalmente, cercaram com uma cerca o ônibus para não sair. O Fernandão chegou a ser detido ali porque ele segurou, não deixou ninguém entrar no ônibus. Isso, ele tentaram entrar no ônibus para pegar o Maxi Lopes. A polícia entrar. Fernandão Mas que noite bizarra. Segue sendo, né? O Fernandão segue. Mas aconteceu de tudo aquela noite, né, Deus? Foi. Imagina ter sido uma das noites mais foi um mal estranhas, entendido, né? Aquele dia, né? Não era hoje, talvez a repercussão teria sido muito maior, né? Só da acusação, mas na época foi um mal entendido, porque os gringos nossos aqui, eles têm o jeito deles de falar, e talvez ele tenha falado, ele não virou e se referiu a ele, né? A gente solta palavras de revolta nossa, por palavrões, né? E eles têm alguns palavrões que às vezes tem uma interpretação um pouco mais, um pouco diferente para nós, dúbia. E eu acho que foi isso que aconteceu no dia, porque o Maxi não tinha nada disso, né? O Max, um cara sensacional, chegou aqui super humilde, tranquilo, né? E brincava com todo mundo,
não tinha qualquer questão de racismo, mas nos deu bastante trabalho, repercussão. E ele dizia pra vocês, assim, que não... Foi, ele tava, assim, tranquilo pelo que ele não tinha feito, mas ele tava todo mundo assustado, tenso, né? porque... O clima tava muito tenso, né? O ambiente tava muito tenso. Repercutiu bastante, O né? pessoal do Cruzeiro muito nervoso também, né? No geral, assim. A sorte que a torcida tinha ido embora já, né? Tu imagina se a torcida começa a passar pelo ônibus do Grêmio ali... A gente tava numa... a gente tava numa área, eu acho, isolada, mas... Isolada e depois cercaram o ônibus, né? Que não, acho que eles não tinham acesso, porque poderia ter sido mais hostil, né? Mas foi um fato curioso mesmo, daquele jogo que poderia ter sido um jogo... Poderia ter nos encaminhado para a final, né? Eu provavelmente foi uma injustiça teria, aquele jogo. né? O Grêmio jogou muito bem. Quando estava 0x0, então jogou muito melhor que o Cruzeiro e a bola não entrava. Sabe aquela onde que começa a dar tudo errado? A gente teve o Vitor na seleção brasileira naquele jogo, né? O Marcelo foi super bem no jogo, foi super firme. Eu lembro, tem um lance, eu e ele salvamos uma bola quase em cima da linha, ou ele defende, ela respinga e eu tiro. Eu não lembro, eu sei que foi uma super defesa assim, do setor ali. E, infelizmente, depois o jogo desandou um pouco. Uma bola que desviou no Tcheco e entrou de um chute despretensioso. Não é pra ser. Aquela história toda. É o Cruzeiro, né? Do Kleber Gladiador, né? Baita Cruzeiro, era o Kleber, né? O Gilberto era o 10 do Cruzeiro. Um super time também. Os dois eram times muito fortes. E acabou perdendo a final para o Estudiantes depois. Perdeu de virada ainda no Mineirão, né? Também estava muito próximo. O Grêmio ia encarar bem aquela final. Teria sido. Eu fiquei sem saber, né? Eu lembro que eu concentrava com o Tcheco, o time tava muito bem, né? E o Tcheco um dia falou, cara, a gente acordou, não sei se foi no dia do primeiro jogo, do segundo jogo, assim, tu te deu conta, cara, onde é que a gente tá, o que pode acontecer, a gente pode ir pra final, pode ser campeão, tipo, o Lucas, o grande ídolo aqui não ganhou, daqui a pouco tu pode ganhar, né? Claro, ele tava me motivando. Tentando não que precisasse muito, mas... Sim. E eu lembro, assim, isso é bastidor, né? Acordar ali no hotel e começar E tu sempre viajar, concentrava né? com o Tcheco? Depois de um certo período, sim. Daí a gente fixou a parceria ali. O Tcheco foi até o final. Parecia ser da ala dos certinhos, né? Tu era da ala dos certinhos? Não, eu era bem comportado. Sim. O Tcheco tinha uma responsabilidade muito grande. Então. Eu falei, o Grêmio tinha foi um período desafiador no clube, né? E ele carregou muita coisa, assim, difícil, sabe? E aí tu capitão, ele tinha respeito, e aí o vestiário vai reagindo ao que tu faz ou que tu não faz, né? Então, para ele e entra no vestiário, bem né? Ali. Entra toda essa cobrança de torcida fora, imprensa, tudo hoje mais ainda, mas estava começando na época ali, ter um pouquinho mais de cobrança com internet, começou a ter Twitter, começou a ter umas coisas ali. Mas foi legal, cara. Concentrar com o Tcheco ali, sempre aprendendo alguma coisa, né? Teus parceiros de concentração, assim, sempre foram gente boa, assim, que tu lembra da história? A maioria das vezes. Quem eram teus parceiros? A maioria se tornou... A maioria. Não todos. É que assim, teve uns que tu ficava de vez em quando, não encaixava os parceiros, aí um não ia pro jogo. Volta e meia tinha algum novo, mas os que fixavam, assim, que eu fiquei longos períodos, todos viraram super amigos e tal. Sim, mas tem aquele assim, hoje. Tipo, olha só, preciso dormir, chega, preciso dormir, para de palestrinha, Já teve. Não pode falar quem? Teve um episódio, eu concentrei um período curto com o Tomás, como é que era o nome dele? O argentino aqui no Atlético Mineiro, né? Ele tava jogando o gamezinho no celular de tiro online, né? Nossa. Tem esse joguinho. Eu nunca joguei, mas eu sei que a galera é viciada. Tá né? na cabeça. E a gente ia jogar aqui contra o Inter no Beira-Rio. E ele botou o fone, aqueles mega fones, mas o barulho era tão alto que eu não conseguia dormir, né? Desgraçado. E eu já não era mais um menino, 30 e poucos anos, né? Cara, preciso dormir, né? Pra performar amanhã, eu preciso dormir. E daqui a pouco eu chamei ele com calma. Cara, dá pra, sei lá, baixar. Tá surdo, alguma coisa filho, tu vai ter que fazer porque eu não tô conseguindo dormir. Daí, e ele tava jogando com outros atletas e um atleta do Internacional também. E... Como assim, gente? E o jogo ia ser outro dia. Tudo acordado de madrugada. E sabe quem era o outro atleta? Quem? Era o D'Alessandro, que tava jogando. O gringo jogando. E aí Como é que é o nome do jogo? Eu esqueci o nome. Daí ele parou assim, o jogo, que eles ficavam conversando entre eles um pouco Call também, of Duty, né? Pode ser? Não, é outro joguinho. Não, é outro. E daí ele
ele falou comigo, voltou pro jogo e eu escutei que perguntaram, o que aconteceu, com quem tu falou? Não, meu parceiro de quarto aqui que Tá enchendo o tá saco. pedindo que ele quer dormir. Quem que é? O Adilson. Daí ele, não, eu sei quem é o alemão, não sei o que e tal. Isso do Alessandro falando. Daí... O gringo, tu vê É jogando. do joguinho, né? E tu achando que tu não era mais guri, o gringo tava na tua frente, ó, jogando de madrugada. E aí, no outro dia, no jogo, aí tava na fila ali pra cumprimentar, a gente vai cumprimentando um a um, o gringo já veio e começou a rir já na minha... E eu fiquei sério, fiquei um pouquinho bravo, né? Tu viu o choco, Assim, cara? Tá, mas o fiquei teu sério, parceiro... olhei ele. O teu parceiro de hoje quarto... eu tenho que ganhar esse jogo de qualquer jeito, ele tem que sentir falta do sono. Mas teu parceiro de quarto te contou depois que o D'Alessandro tava lá, porque tu não sabia, ou tu escutava o gringo falando? Não. Não, ele me falou na hora como é que foi. Eu sabia que ele tava jogando junto. Eu não lembro bem o contexto, mas... Mas eram parceiros da Argentina já, os dois. Eles eram, sim. Não me lembro quem era. Quem podia ser? Do Cruzeiro, pois é. Não, do Atlético. Tomás. Ele só tem um sobrenome que eu esqueci agora. Ele vai ficar bravo, ele é meu amigo. Mas... memória não é muito teu forte, né? Nós vencemos o jogo. Nós vencemos o jogo 2-1. Foi um golaço do Casares. Isso é contra-ataque nosso. E daí o Inter empatou. Depois nós fizemos... 2019. E depois, no finalzinho, a gente fez o segundo gol. O Inter ainda tinha matematicamente chance de título. 19. Era finzinho do ano. E nós brigávamos por uma vaga na Libertadores. E o jogo nos credenciou a Libertadores. 3-2 pro Atlético. 2-1. 2-1 pro Atlético. Aí o Inter e no não acreditava tanto, mas daí também tirou totalmente a final do jogo, deles. Aquele cumprimento, assim, tu disse... Bom jogo, da próxima vez pro D'Alessandro? Não, respeito. Não, total respeito. O D'Alessandro me deu uma camiseta dele, não foi aquele dia. Eu depois fiz um trabalho como auxiliar técnico, depois que eu parei, com o Rodrigo Santana, que tinha sido meu treinador no Atlético Mineiro, ali no Curitiba. Nosso primeiro jogo lá. Produção ajuda, ó. Tomás Andrade, isso mesmo. Agora fica mais bravo agora com ele. Abraço, Andrade. Eu vim com o Curitiba Vem aqui. pro Conversa Fiada. Eu vim com o Curitiba aqui e nós empatamos 2-2 com o Internacional. E o D'Alessandro tava no banco, ele já tava de saída, só paz e amor, né? Ele me viu, ô alemão, abração e tal. E cara, eu preciso da tua camiseta. Então me pedindo tua camiseta, eu preciso da tua camiseta. Daí no final do jogo ele veio, deu a camiseta. Tá comigo a camiseta, não dei pra ninguém, Deus era migueca. Eu mandei a foto pros meus amigos colorados, a última camiseta do D'Alessandro aqui, ó, da última temporada aqui. Só pra provocar eles, mas tá lá guardadinho comigo. Tu tem muita camiseta, assim, de adversários? Bastante. E camiseta onde, do Internacional, guarda onde? só dei filezinho de camiseta pros meus amigos. Camiseta do Damião, do Guinha Azul, do D'Alessandro. Amigo colorado meu também não passou não passa fome. Não. Gremista também, dei um monte de camiseta do Grêmio, mas do Internacional E também. onde que guarda tudo de camiseta? Guarda. Tem um cantinho, minha irmã arquiteta fez um projetinho lá no cantinho da casa. Que tá e aí tudo boto ali. lá, troféus, é museu, camiseta, é tipo museu, meu assim, museuzinho, tem tudo que é coisa minha do futebol. Todas as lembranças, troféus, aí o Adilson sai do Grêmio, vai pro Galo, já falamos um pouco do Galo, né? E resolve jogar na Rússia. Mas antes, Grêmio e Rússia, né? Grêmio e Rússia. Grêmio, Rússia e Galo. Grêmio, Rússia e Galo. Foi o último clube do Atlético. Isso, tá, então volta. Então a gente já falou do Galo, vamos pra Rússia. Sabe o que ele me contou fora do ar? Que tinha parceiro dele jogando com menos 20 graus. Teve. E eu reclamando do frio de Porto Alegre. Eu ia recomendar ela alguns lugares para visitar lá, melhor mas... Não, claro, agora o momento também não é muito propício para visitar lá, mas... o frio... Mas tu pegou umas coisinhas teve um 20, jogo curioso, né? Esse jogo que a Amanda tá falando foi do Fernando, tava no Spartak. Fernando Grêmio aqui, o volante. Juventude, né? Juventude Grêmio. Ah, não, o Fernando Grêmio. Esse Fernando é o mais antigo, é o mais jovem aqui, o menino, né? Ele não jogou no dia anterior, o jogo não aconteceu porque... tinha uma regra, né? Tinha uma regra que era até menos 25 graus, era o limite para ter jogo. Se for 24, tá bom. Tá bom. Acho que o Adilson não tava, aquela vez que o Batista desmaia, que o Simon foi no meio do campo pra ver a temperatura. Tava 60 graus, não, dá pra jogar, vamos lá. Cara, tu vê, a gente tá falando de extremos, né? Eu joguei lá com menos 15 graus, lá em Moscou, cheguei a jogar.
E depois devia estar quase 50 graus aí quando o Batista desmaiou, tava jogando, né? Tu tava Tu tava jogando? Deu 2-2 nós e São Luís, se eu não me engano, no Campeonato Gaúcho. O que é pior, jogar no frio ou no calor? Porque era isso? início de temporada. Não, era um inferno, tava um calor que... O São Luís correu um pouquinho mais, porque eles começavam a preparação em novembro, então os clubes do interior não sei se tem ainda hoje isso, mas tinham muito na época. Então no início a gente passava um pouco mais de trabalho. Imagina, naquele calorão, tendo que correr. 2-2, a torcida tava vaiando a gente ainda aquele dia, cara. Foi uma barra. Mas dá pra definir assim o que é melhor? O que é menos pior? Ou o que é menos pior? Eu me sentia melhor no frio. Eu acho que o corpo vai aquecendo, né? Eu aqui nos jogos, eu tenho isso. Calor não nos tem que fazer. jogos no Nordeste aqui, nosso, eu tinha dificuldade já. Eu performava muito menos na no volta, calor. Na volta? Não. No Atlético? Sempre. No Grêmio, na calor. Minha formação e já mais experiente também com o Atlético. Preferia mais no frio. Eu sempre tive desempenhos máximo razoáveis no Nordeste. Então, o calor eu não me dava muito bem. E aí, talvez explica, porque lá na Rússia, fiquei bastante tempo lá. Joguei com temperaturas bem frias lá e sempre fui muito bem lá. Agora sempre... levar uma bolada no Meu Deus do céu. Deve sentir mais tarde, né? Eu não tive essa infelicidade, mas provavelmente quem teve passou trabalho. Mas, Adilson, o que tu lembra assim da Rússia que tu traz mais de bastidor mesmo? Porque a língua é totalmente estranha. Eu sei que vocês eram uma máfia de brasileiros lá, que eram 5 jogadores, pode ser? 4? Pelo menos, em algum momento foram 5 brasileiros. No time que tu jogava lá, a máfia brasileira. Mas assim, a língua é um baita desafio, né? Talvez, acho que teu primeiro ano deve ter sido um dos anos mais desafiadores. A gente falou o nome do time do Adilson, não? Não, acho que não, falamos. Terek Grozny? Terek Grozny. Hoje já não é mais, eles mudaram. Hoje é Armat Grozny. Armat. Foi comprado por árabe, uma coisa assim? Não, esse Armat é o nome do antigo... É o sobrenome dele, na verdade. Ele foi governador, presidente, eles chamam de presidente da região da Chechênia, muitos anos e tal. E esse presidente morreu num atentado lá. E o filho dele assumiu tudo. Assumiu, então, a governança, e ele é dono do time também e tal. Ele trocou o nome do time em homenagem ao pai. Tudo que é importante lá leva esse nome, né? O estádio é a Armat Arena, um estádio sensacional. Se eu não me engano, 2009 ou 2010 eles inauguraram essa arena. Fizeram uma mega inauguração lá, convidaram os campeões do mundo de 94. Foi Maradona, foi uma mega festa. Que legal. Né? Estádio muito bacana. Leva esse nome, Armat, né? E aí, depois que eu saí, eles mudaram o nome do time também. Percebe a pronúncia, né? 6 anos de Rússia. Tá, e me conta, assim, o que tem de bastidor? Porque garanto que não foi tudo bem durante 6 anos. Não saiu uma vodka antes do jogo? Teve um pouco de perrengue, não teve? Esquentar o corpo? Aconteceram muitas coisas lá. Foram quase 6 anos, coisas publicáveis. Que muita coisa era diferente lá e eu tive que me adaptar, sabe? Por exemplo, a condução do dia a dia ali, ou de fardamento, chegar para treinar, ou pré-temporada a gente ia nos hotéis. Então, eles tinham uma dinâmica. Eu cuidava mais da minha chuteira, eu tinha que cuidar um pouco de material meu, carregar alguma coisa para cá e para lá. E aqui a gente nem se envolve com nada disso. Que era o seu Hélio, limonada. O faz tudo aqui 100%, tu só chega, usa e põe meio pra lavar. mimadinhos aqui, né? E eu achei interessante até na época. Meu pai sempre me cobrava quando eu era pequeno, tem que limpar tua chuteira. Eu andava bem moleque ainda com ela meio suja sempre, ele tava me xingando. Então ele já tinha uma visão diferente, né? Mas coisas assim, de comportamento, os russos são mais fechados um pouquinho no início, né? Depois a gente conquistou eles e eles nos carregaram assim no colo, foi bem legal de gostar da gente mesmo, do nosso trabalho, né? Ali onde eu morei em 2 locais lá, no primeiro numa parte com costumes mais ocidentais, vamos dizer assim, eu acho que é isso, eu acho que isso está certo. E depois eu fui morar em Grozny mesmo, que era a capital da Chechênia, que é uma cidade muçulmana, então, predominantemente, né? Então, os costumes, muita coisa mais restrita, uma adaptação diferente, né?
E tu foi sozinho, ou alguém da tua família Aí foi eu junto? fui, na época era minha namorada, ela foi, ficava uns períodos, terminou a faculdade, depois E nessa região aí ela podia andar ela tranquilo? andava, normalmente, no primeiros 2 ou 3 anos. Depois, quando eu fui para Grozny, tinha restrição, por exemplo, quanto à vestimenta feminina, né? Elas podiam usar até uma saia ou um vestido até imediatamente abaixo do joelho, não podia ser acima. O homem só andava de calça, não podia andar de bermuda, independente da temperatura. Eu morava ao lado de uma mesquita, ela é a segunda maior da Europa, inclusive, é uma mesquita magnífica ali. E aí, várias vezes no dia, toca aquela sirene Que também, que A eles hora da oração, rezam né? várias vezes no dia, né? Aquilo estava do lado do complexo onde eu morava. E então foi uma coisa nova, diferente, que estava ali no dia a dia, né? O checheno tem um outro idioma além do russo, ele fala russo e que checheno. legal, a gente aprende o russo e E chega lá, o maravilhoso. checheno é muito mais difícil. Não, Aprendi imagina. 3, 4 palavras na época, porque daí não se usava tanto no dia a dia, eles usavam mais entre eles, né? Então o desafio não parava nunca, né? Mas eu tinha um tradutor que falava espanhol, era um menino de 18, 19 anos, então também era curioso. Sim, A eu gente aprendi foi em espanhol. abrasileirando ele, seria uma palavra, que ele foi falando mais português quase do que a gente no espanhol com ele, né? Falando gírias e tal. Recrutaram o espanhol, coitado. E aí ele tava sempre com a gente, claro, né? Era o trabalho dele, mas facilitou um pouco a adaptação também, né? E aí eu fui, cara, também me aprendendo russo mais rápido para eu poder ter um pouquinho de privacidade, de liberdade, né? Para fazer as coisas. Não, Ou, senão às tu não vezes, faz nada. No conversar inglês com não o treinador, vai. com o presidente do clube, tinha que ter sempre um tradutor, né? No inglês não vai, eles não... No início, não. No início eu escutava, eu entendia bem o inglês. Mas eu não conseguia falar, eu não tinha o hábito de falar. Então, quando eu tentava falar, eu travava. Sim. Treinador, a primeira conversa que eu tive com o treinador foi em inglês. E aí ele olhou pra mim e disse assim, tu não fala muito inglês, né? Tu não é muito acostumado a falar inglês. Como tu percebeu, tu não disse, né? Não, realmente não. E aí, curioso, eu tive o Ailton, o centroavante foi do Apoel. Ele fez a campanha com o Apoel até as quartas da Champions League, caíram pro Real Madrid, ele foi muito bem lá. E aí o Terek comprou o Ailton. E o Ailton virou meu parceiro de quarto, de concentração, né? E o inglês dele é muito bom, fluente e tal. Onde ele já tinha rodado, ele tinha aprendido a falar inglês. E aí meu inglês foi melhorando. Aí todo dia perguntando e falando. E o Ailton foi virando um outro tradutor meu no início. E aí foi Tu saiu de lá falando inglês, russo e espanhol, é isso? Nenhum deles não. Perfeitamente, mas me virando muito bem, né? E 4 palavras em checheno. Porque daí eu tinha colega africano que, já deve ser. que falava belga, eles falavam francês, eu tinha colega finlandês. Sim. Eu tive colegas de vários países, então cada pouco tu tinha um contatinho com um tipo de idioma, né? Aprendia umas palavrões de um, de outro, e aí indo, né? E o treinador dá o treino, legal, nesse caso aí, o treinador dava o treino em russo? Dava o treino em russo. Daí os comandos do treino foi a primeira coisa que eu fiz com o tradutor. Não quero te desempregar, então vamos pelos comandos de jogo. Direita, esquerda, para frente, para trás. Os comandos básicos que eu ia escutando e eu ia me conduzindo. E depois eu também comecei a passar, tentei o mais rápido possível. Tá, mas nos primeiros me envolver treinos, mais e passar comando também, né? Nos primeiros treinos ele falava e não bugava assim? Não... Até o Tico e Teco... É que primeiro tem um instinto do jogo que daí tu vai. O tradutor tentava ficar o máximo próximo dentro do treino sem atrapalhar, né? Vem todo mundo aqui. O tradutor tava do lado. Aí tinha 3 tradutores, porque tinha o cara que falava francês, o que inglês. Então tinham 2 ou 3 tradutores sempre. Isso era curioso, era legal. Eu gostava da dinâmica ali. Então, os comandos, as principais coisas eu fui aprendendo. Aprendi rápido. Peguei rápido e fui ganhando independência com isso, né? Entendi. Mas entre nós era inglês, basicamente. Como eu tinha colegas, então, quase do mundo inteiro, a gente se virava mais no inglês. Os russos falavam inglês bem precário, muitos nem falavam, poucos falavam, então a gente... E é verdade que você toma vodka russa, eu ia dizer vodka russa, não russa não. Vodka nacional. A vodka no café da manhã? Tem gente que fala que os russos, pra dar uma aquecidinha e começar o dia, não.
Olha, eu acredito que tenha bastante, mas assim, não era no contexto do meu entorno, né? Sim, não era o hábito teu. Eles fumavam bastante, a comissão técnica ali, os russos, eles tinham muito hábito de fumar. Quando eu coisa engraçada, ele vai lembrando. Não é tão engraçado, mas é curioso, porque vamos. eu cheguei e fui direto para uma pré-temporada na Turquia, o time estava lá, e eu tive um problema no tendão de Aquiles lá, os campos eram bem duros. Na lá chegada, na Turquia, quando eu ele. cheguei, comecei a sentir dor no tendão, nunca tive isso. E foi piorando a ponto de eles me mandarem para a Alemanha fazer um tratamento. Quando eu saí da Alemanha, fiquei bom, voltei e fui direto para a Rússia. O time até estava viajando, estava jogando. Cheguei machucando, né? Foi ótimo. Sim. E aí... Maravilhoso. Chinelinho chegou. E... Esqueci o que eu ia falar. Foi para a Alemanha e voltando para Turquia. Rússia sim. depois. Daí quando eu desembarquei no aeroporto de Mineral Niveau, de lá, Água Mineral, lá que é o nome da cidade, o motorista do clube ia me levar pro CT. E neve para tudo que é lado, um dia ensolarado, tudo ok, tudo dentro da expectativa. Quando eu sentei no carro dele, eu senti um cheiro de cigarro, o estofado do carro, né? Não era um carro tão novo, era um carro simples e tal. E o cara me ofereceu cigarro. Tava no meio, arrancou, ele acendeu o dele. Eu já não gostei, porque o cheiro ficou forte, né? Ele deixou uma brechinha do vidro aberto aqui. Uma brechinha. Pra fumacinha sair pelo vidro. E ele me ofereceu cigarro. Eu disse, não. Ele não falava inglês e eu não falava russo. Só na mímica. Não. O trabalho dele era me pegar e me largar no CT, né? Então, meu Deus, que loucura é essa, cara? Provavelmente pra ele, se um jogador ou uma pessoa ia fumar, era normal, né? Adilson, e o que tu comeu assim de mais diferente lá? Lembra? Provavelmente nada, porque eu não gosto de comer nada muito diferente. Tem chato pra comer também. E aí, comida nossa também. O futebol ali sempre tem um espaguete, sempre no contexto. Não te arriscou em nada, a comida do dia a dia do clube era normal, era o que a gente tá acostumado. Aí tem nutricionista, daí passa e tal. E na cidade tinha os restaurantes, italiano, pizzaria, o restaurante comum, carnes, massas. Então, ou em casa, depois a minha namorada, que virou esposa, começou a cuidar mais da casa, cozinhar, fazia comidinha nossa já também. Eu não experimentei nada muito curioso, assim. Eles tinham essa sopa famosa deles lá. Goulash também. Eu não experimentou? Não gostava. Não sou muito de sopa, já não... mas tu é chato pra comer aqui também? Não sou muito. Mas uma sopa de capelete vai. Gosto. A de legumes, aquela bem amarelinha, não? Não gosto muito, não. Sim, comi muito quando era pequeno, muito na infância. Mas... Então lá frutas, assim, não tinha... Morango, né? Morangos. Tem que ser morango. A terra do morango, o princípio da minha cidade. Sim. Mas come? Como. Ainda tem aquele morangão na entrada de Bom Princípio, tiraram? Ainda tem? Tinha um morangão que antes lá. a IRS passava por dentro da cidade, então tu isso, passava em frente ao morangão. Hoje Isso. ele passa embaixo da cidade. Mas o morangão tá lá ainda. Tá lá ainda. Ele é o pórtico de entrada do parque, né? Da próxima vez que tu vir, então tu traz umas bandejas pra gente, tá? Então, deixa eu ver se tu deu uma falhadinha. Eu tava me lembrando, não sei se tu lembra bem de... Tu foi a Boiacá? Fui a Boiacá, Chicó. Isso, o jogo atrás do estádio tinha um pasto com literalmente gado pastando, literalmente. E a cidade era muito bonitinha, né? Não sei se tu lembra, assim. Ela tinha um contexto colonial, histórico, assim. eu acho, né? A gente foi até com o Celso visitar lá. Uma cidade espanhola, alguma coisa assim. a gente visitou lá. A cidade muito bonitinha. Mas eu ia te perguntar, qual é a cidade assim, que mais te marcou na carreira, assim, ou pitoresca, de estranha, enfim? Essa foi um bom exemplo, porque a gente subiu um bom pedaço de serra. Era curva, foi bem tenso até na volta também, no escuro, né? A gente desceu. Porque tinha a história das Farc também. Foi uma logística bem... Tinha a história das Farc de... de perigoso. Além da estrada. Mas eu joguei em lugares cinzas, gelados na Rússia, mais pro norte ali, já na Sibéria. Então, chegou a jogar na Sibéria? Eu acho que ali já Sibéria. Muito frio, não? Lá que foi o jogo do Foi o primeiro jogo meu lá. É lá, aquele que é o... O jogo do Fernando que ele falou, assim. Que frequentava a primeira e segunda divisão, caía, voltava e tal, esses times aí. E os times mais pro oeste, que tu vai jogar a Copa da Rússia, tu pode pegar uma viagem de 9, 10 horas de voo, né? Esse eu nunca peguei também, que seria mais curioso ainda, né? A primeira divisão ficava mais concentrada um pouco, né?
Então, isso que era curioso. Toda vez que eu ia na cidade, Perm, por exemplo, tava sempre cinza, sempre com muita neve, com gramado sintético. Era sempre o mesmo jogo, mesmo triste, cenário, Sempre a mesma coisa. toda vez, independente Não da tinha um época do ano. solzinho? Nunca vi, eu acho, solzinho lá. Barbaridade. Deve ser muito fácil também, né? Então, assim, ela é um pouco aspecto soviético ainda, sabe? Aquela construção dos Anos 80, assim, no máximo, Então, assim, era um sentimento meio Ruim, mix, né? assim. Não é uma coisa que te anima muito, mas ela é curiosa. Eu gosto, sabe? Gosto de história, de arquitetura, coisas diferentes, assim. Então, frequentar esses lugares te remetia a essas coisas, né? As coisas diferentes, curiosas, né? Eu gostava. E o Adilson, ele disse que gosta de arquitetura. A família do Adilson é da irmã dele. Sim, é arquiteta, né? Arquiteta. Tava contando. E ele, depois que larga a carreira... Não, depois não. Durante a carreira, ele é um investidor, sabia? Opa. Gostamos de jogadores inteligentes. Mas tu já sabia... Inteligente nós vamos ter que ver, mas... Mas a gente tenta. Adilson, eu assumo que eu não sou tão inteligente assim. Mas olha só. Eu acho menos. Mas tu tava no Grêmio e tu já era um investidor, né? Tu tava me contando ali, tu já. Olha só deu os primeiros passos. Como é importante um trabalho na base, né? Claro, em casa também, o pai desde sempre, assim, não, vamos começar a ganhar alguma coisinha, vamos começar a guardar, né? Ele tinha um exemplo do Luiz Oscar, foi um zagueiro do Juventude, o Juventude jogou Libertadores, ele fez 2 gols, ele é ali de Feliz, que é onde eu nasci, minha mãe é dali também. Ele era a referência ali, nossa, ele foi campeão gaúcho e Copa do Brasil com o Juventude, esse zagueiro. E o pai dele era muito amigo do meu pai. E aí meu pai dizia, lá o Luiz Oscar, já o pai dele, quando ele começou a ganhar dinheiro, já começou a alocar e fazer, e tinha que guardar tanto, o pai tinha essa história aí. E... ele já foi tentando passar isso pra mim. Depois, na base do Grêmio, eles fizeram uma palestra pra categoria de base também. Isso, não sei o quanto aquilo foi determinante, mas aquilo complementou, né? Mostrando como é que seria interessante pro atleta fazer. Ele tinha um período curto de carreira para ganhar aquele dinheiro, tentar ganhar aquele dinheirinho a mais e tal, como ficaria depois. E o tópico foi basicamente sobre imóveis na época. Não tinha também, não se falava muito em bolsa de valores, outros tipos de investimentos, né? Era mais básico e mais comum, né? Não teve esse tipo de influência também já de preparação da base. Então, foi o que eu tentei fazer desde o início. Sobrou, guardou. Fazer sobrar e guardar, começar a alocar, investir, principalmente em imóveis, né? E aí, tô até hoje aí nessa agora agora eu tô mais inserido no contexto, porque agora eu tô trabalhando no mercado imobiliário. O próximo alvo dele é o Morangão, ele tem metade de Bom Princípio já, agora ele quer comprar um morango. Será que ele tem em Bom Princípio que tu investe, não? Claro que não, olha ali a cara dele. Fazer um suspensezinho. Tem que fazer vou entregar todo o ouro. Não vamos entregar. Mas, diversificação é uma palavra boa. Olha aí, Leandro. Então, assim... Eu tô assim, mas não vai no Bitcoin, né? Não vai no Bitcoin? Podemos falar também sobre Bitcoin, mas não é o imóvel, é diferente do imóvel, não tem a mesma consistência. Leandro, vamos lá, vamos fazer uma comparação, tá? Quantos anos tu teve de carreira de futebol? Foi dos 18 aos 32. Eu sou jornalista, não São 14 anos, 14 para 15 anos como profissional. Quantos anos tu tem de carreira? 31. Quantos imóveis tu tem? Milhares. Mentira, só tem um. Só deve ter a casa dele e deve ser de propriedade da Mari, da mulher dele. E da Cecília, da filha dele. Não dá nem pra comparar, né? Mas tudo bem. Não. Mas assim, são contextos diferentes, né? E aí a gente tem que pensar diferente um pouco também, né? De poucos que conseguem guardar um dinheirinho a mais para comprar mais de um imóvel, sabe? A realidade do futebol brasileiro é bem diferente do que a maioria imagina, talvez, né? Então, mérito de conseguir fazer guardar e hoje uma parte hoje tá mais nisso. Fácil, né? Eu acho que hoje se ganha mais dinheiro do que 10 anos atrás. É que tu tem... Não é que tá mais fácil, mas tu tem mais possibilidades, talvez, pode né? Pode ser. Porque com o celular aqui tu, né, faz qualquer coisa já, né? Na época era diferente, né? No início ali, né? Não tinha investimentos arrojados. Então,
fazer o simples já funcionava, né? E funciona bem até hoje, né? E aí tu teve que passar por um momento, né, Adilson, bem delicado da tua carreira, e tu tava nos contando fora do ar, e a complexidade do assunto, a gente começa a entender que nada foi por acaso. Primeiro, tu volta da Rússia porque teu pai tava com um problema de coração e tu queria ficar perto. Foi. E aí depois tu descobre que tu tem um problema no coração e aí tu para de jogar. Como é que foi essa notícia pra ti, né? E aí eu quero que tu conte pra gente como é que aconteceu, porque foi do nada, né? Não é uma coisa que tu sentiu, que tu... Conta pra gente como é que foi, assim, Foi esse do período. nada, foi uma loucura mesmo, porque foi do nada por acaso, né, a descoberta, né. Provavelmente eu teria descoberto um pouquinho mais pra frente, não sei em que situação, ou se realmente eu teria chegado até Sim. os 6 próximos meses, né, porque foi em 2019, na pausa da Copa América. Já no Galo, tu tava no 2019 Galo. no Galo. E o Galo ia jogar a Copa do Brasil semifinal, se eu não me engano, com o Cruzeiro. Ia ser clássico. Eu ia jogar. Então, eles deram uma folga pro time. Depois voltaria para fazer um período de treinamentos até esse jogo da Copa do Brasil. Eu fiquei treinando no CT, não fui para essa folga dos 10 dias, para ficar melhor condicionado. Porque tu quis. Porque eu quis. O time foi de folga, todo mundo voltaram. Comecei a treinar com eles, eu tava realmente melhor assim, tava voando nos treinos, como a gente diz no futebol, tava voando. E o cardiologista decidiu fazer um exame com alguns atletas, tá? Ele criou o critério dele lá e decidiu fazer. Esse exame me escolheu, e eu, então, por acaso, acabei entrando nessa lista e fazendo esse exame. Então, em janeiro eu havia feito exames e tava ok, como sempre foi, de rotina. E no meio do ano apareceu. Então, a primeira vez que apareceu um pontinho ali de observação que não existia, né? E aí fiz exame no primeiro dia, pelas 7 horas da manhã, ainda fui treinar de manhã. Daí, no dia seguinte, eu já fui escalado para outro exame, já fiquei fora do treino. Daí, não treinei mais. Foi o último, não sabia ainda, mas era o meu último treino. Fiz mais 3 ou 4 exames. 4 exames no total. E Todo dia o médico ele, amanhã tu vai ter que fazer outro exame, tu vai ter que repetir outro exame. Daí, no terceiro dia, eu já tava... O médico eu te tava dizia nervoso que ele tava um pouco desconfiado, já. não? Não. Só pediu para refazer e tal. Fiz exame que eu nunca tinha feito do coração lá também. Aí terceiro dia eu já comentei com a minha esposa. Tem alguma coisa estranha, né? Tá? Tô ficando preocupado. E foi bem também na fase que o treinador o Rodrigo Santana começou a preparar taticamente o time para o jogo. E eu tava ali nervoso, angustiado, querendo. porque eu não fui para minha folga, fiquei treinando. Então eu realmente fiquei acima dos demais. Eu já, a princípio, iria jogar. Já estava no embalo de que eu ia jogar. E aí comecei a perder os primeiros trabalhos táticos. Primeiro não, aí foi uma semana de trabalho tático, praticamente toda a preparação, eu fui ficando de fora. E aí no quinto exame que eu ia fazer de esteira, na clínica de um dos médicos do Atlético, tem uma clínica, acho que 2, 3 pelo menos deles atuam fora do clube ali. Quando eu entrei na sala naquele dia, com minha mochilinha, porque eu ia correr, ia fazer uma corridinha na esteira, estavam 3 médicos dos 5 que o Atlético tinha, né? Acho que eram 5. 3 estavam ali. Daí já imaginei no fundo, não querendo acreditar, vamos ouvir, né? E daí eles, assim, foram já dando a notícia, o diagnóstico, o futuro, já tudo de uma vez, tudo descarregado. O exame deu isso, a nossa conclusão é essa e... Cara, não, acabou daqui tua carreira. acabou. Pelo menos assim, o Atlético, cara, não tem caminho, não... Inclusive o médico queria anunciar aquele dia para a imprensa. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso, que tu vai confirmar qualquer possibilidade de... Mas a imprensa já especulava, Adilson? Não, até ali nada. eu tava fora dos trabalhos, assim, ouvi um burburinho, o pessoal não tava entendendo, nem os atletas sabiam o que estava acontecendo. Mas, enfim, conversei com o médico lá, consegui segurar eles lá. Eu trouxe a doença aí, cardiomiopatia hipertrófica, é isso? Isso.
eu consegui segurar eles lá no dia, assim, cara, deixa eu tenho médico, o Dr. Leandro Zimmermann aqui de Porto Alegre, que operou o Renato, bem conhecido no meio dele. Deixa eu avaliar melhor, entender melhor, calma, vamos ver. E aí a gente fez a avaliação aqui com o médico daqui e tudo mais. Avançou um pouco no processo de análise de expectativas e tal. E aqui em Porto Alegre, o cardiologista do Grêmio veio aqui, Dr. Leandro e Dr. Ricardo Stein, que também atuou ali com o Internacional. Eles se reuniram, avaliaram tudo de fato, isso já vários dias depois. E aí nós sentados ali, meu pai, meu empresário, minha mãe, mundo, cara, qual é então a decisão, a história final, né? E foi a mesma história. Tipo assim, Não dá pra jogar. Não tem zona segura para você seguir no futebol, né? A gente não tem controle sobre a tua situação. Risco de morte mesmo. De morte súbita. Então, tipo o Serginho, São Caetano. Exatamente. Mesmo cenário, né? O Serginho, tomara que eu não esteja falando uma besteira, foi o que falaram para mim, tá? Que ele soube também da situação dele e então ele tinha um bom contrato e tal, ele decidiu seguir um pouco ainda. Teria ignorado. Não sei se ignorou seria a palavra, né? Então, eu nem que eu quisesse, eu teria essa possibilidade, porque, claro, ele marcou aquilo, as coisas mudaram, né, e tal, toda questão de análise. E como é que se recebe uma notícia dessa, Gilson? Como é que tu ficou assim? Não tenho receita. Cara, foi um choque total, né? Eu fiquei calado. Eles falaram tudo, eu fiquei calado, tentando... Processar é real, tudo. não é real, né? E tinha todo um contexto ali. Minha filha ia nascer no mês seguinte, minha esposa estava grávida, minha primeira filha e tal. Tinha muita coisa acontecendo no entorno, né? E eu pedi para eles ficarem, na época, aguardarem e tal, para a gente fazer um anúncio mais elaborado, eu poder me preparar. O time estava se preparando para o jogo, eu não queria atrapalhar a preparação do time. Então, nem os jogadores sabiam, até boa parte do tempo. Isso a gente está falando de uma semana? Não, menos. Não, 2, 3 semanas, foi desenrolando tudo isso. Mas o que disseram na época para teu afastamento? Você disse o quê? Do que... Como o grupo de jogadores. Fora do grupo aí o Rodrigo Santana reuniu os mais experientes do time. Foi o Ricardo Oliveira, Fábio Santos, goleiro Vitor, Leonardo Silva, todos amigos meus, assim, o Elias, volante, que era do Corinthians. E aí ele passou a notícia para eles, tipo, ó, o Alemão colheu, cara, o Alemão não vai mais jogar. Disse que eles se emocionaram, ficou todo mundo triste pra caramba, né, e tal. E aí eu fui assistir o jogo lá na arquibancada, depois lá em cima, lá, tomou 3 ainda do Cruzeiro lá, tudo errado aquele dia, foi meio que não sei se atrapalhou ou não, mas na volta ainda foram muito bem no jogo da volta, mas naquele dia foi uma catástrofe, assim, foi tudo errado. Mas hoje tu ainda faz algum esporte, porque tu tá fininho, né? Tá em forma. Eu perguntei isso. Eu não tô tão fininho assim, tá? Tô com bastante roupa, não tô tão fininho assim. Mas... É o inverno só. Mas eu tenho uma predisposição. Que deixa as pessoas mais elegantes. É verdade. Eu tenho uma predisposição, acho que me ajuda. Mas tu joga bola ainda hoje? Bate uma pelada com o pessoal? Não posso. Isso tu não pode fazer. O que tu não... o estímulo do futebol eu não posso fazer. O estímulo, ele é, como eu vou te dizer, ele é curto e intenso no futebol, né? Eu tô aqui, o jogo basicamente é isso. Tu tá andando, trotando, dispara, e aí tu faz um estímulo de várias distâncias, né? Mas o mais curto que seja, tu inclusive faz aqui, né? 2 estímulos sem né? pensar, e aí tu termina aquele estímulo, teu batimento pode estar super alto, né? Então eu tenho um limite. E para de repente, né? Vai lá em cima e para de repente. E aí tu tem que... Tu tem um limite do teu batimento. E tu anda com relógio, não? Eu já acostumou. Agora eu não tô com ele, mas quando eu faço legal, atividades esportivas, eu controlo. Acontece qualquer coisa. Não me deixa muito emocional, muito alterado. Vai devagar. Mas o que tu faz hoje? Tu pode fazer o que de exercício, por exemplo? Eu faço esportes, né? Jogo paddle, vou na minha quadra, levo as bolas de futebol. Mas paddle não é mais intenso que o futebol, cara? Pode ser, mas daí tu vai mais moderado, né? Eu acompanho, eu consigo me manter numa frequência. Né? Mas sempre monitorando, sempre cuidando. Monitorando. Se eu vejo que tá subindo um pouquinho, aí parou. Eu dou uma segurada e tal, peço para parar um pouquinho, mas acontece pouco. Eu tento fazer uma intensidade bem mais tô com vontade de dar um abraço em ti agora. Loucura, gente. Não, de repente tu tá no ápice da carreira, né? Pode ser campeão na Copa do Brasil e tem que... De repente tem que parar. Eu tinha mais 1 ano e meio de contrato. Era tinha sido uma renovação Atlético, né?
Como? Era teu terceiro ano de Atlético, não era? Era 17, 18 e 19. Eu iria até o final de 20, né? Sim. E tinha passado por uma renovação, assim, difícil com eles, né? Boa, foi ótima, mas demorou e tal. Sim. Eu tive um processo de retomada dentro do clube lá, que eu quase saí do clube num primeiro momento lá. Então eu tava super à vontade ali, tava super tranquilo, né? E a cabeça, Edilson, como é que fica, assim, depois disso? Tu acabou Não lidando tive melhor? tempo Não. pra... Eu fui começar a perceber mais as coisas depois que eu voltei pro Sul, porque eu fiquei 6 meses lá na comissão técnica, né? Eu fui Aham. convidado a ficar lá, minha filha nasceu lá em Belo Horizonte, então eu continuei morando na mesma casa, indo pro CT todo dia. Sim, a rotina seguiu a É, mesma. dava os não relacionados do final de semana, eu dava treino, eu era auxiliar da casa. Então eu Que fui me legal. enturmando ali naquele novo contexto ali. Uhum. Não era tão legal quanto Sim, jogar, né? Eu não sim. estava tão confortável ali, né? Eu estava numa situação atípica, tentando me posicionar ali no dia a dia, né? E não atrapalhar também, né? E aí, quando eu voltei para o Sul, fui ficando por aqui, que eu fui começando a sentir a diferença, sabe? Sim. Enquanto eu tava lá, Mas aí a eu tua ia filha... para os jogos no Mineirão lá, fazia análise de cima lá da arquibancada e tal, passava sim. mensagem no rádio pro banco, então tinha o dia a dia do futebol ainda. E tu não gostou de ficar nesse meio assim? Indo por um lado de auxiliar, de treinador? Eu gostei em partes, tá? Algumas coisas eu gostei, outras não. Primeiro, assim, tem que estudar, tu tem que passar por processos, são raríssimos os casos que a pessoa vai entrando, ou o jogador vai entrando e vai ficando, vai dando certo, né? O Renato, né, foi estudando, acho, mais depois. Ele é uma exceção, ele não é uma regra, né? Então eu sabia, tá bom, eu tô aqui improvisado, teria que estudar, teria que levar muito a sério a profissão, porque a comissão técnica trabalha demais, muito mais que atleta, por exemplo. O atleta treinou, toma o banhozinho dele, faz o que ele quiser fazer na academia, pode ir para casa botar a perna para cima. Na comissão técnica, tu trabalha quase 24 horas por dia. Tu tem que dar o treino, rever o treino, preparar o treino no dia seguinte, tem que olhar adversário, tem que... Não para. Então, assim, tem que respeitar a profissão dos caras, sabe? E eles não estão ali à toa. Sim. E é um dia a dia muito puxado. E o meu momento de vida não estava por esse caminho. Eu estava emocionalmente um pouquinho mais fragilizado. Minha filha nasceu, eu voltei, sabe? Fui voltando para cá. Então, eu preferi priorizar um pouco mais o tempo com a família. De estar junto da minha esposa, da minha filha, de organizar minhas ideias e tal. A rotina de pai e de mãe é mais difícil do que uma comissão técnica? Olha, deve ser parecida, eu acho. É 24 horas, né? Os dois dormem pouco. É 24 horas Os também. dois dormem pouco. Daí tu tem que viajar com o time, concentrar, tudo que o atleta faz, tu faz e mais. Mas eu vou te dizer, acho que filho ainda é mais difícil. Pode ser. Eu acho que é. Poderia ser. Eu acho que é. Não Espera é fácil. ficar adolescente pra tu ver. Então... não. Não tô preparada. Te prepara. Pra ele também serve Também. esse conselho. Tem duas pequenas aí, 1 e 4. 1 e 3. 1 e 3. 1 e 3. Agora, a gente tá falando de arquitetura, né? Enfim, imóveis. A gente tem que passar pro próximo quadro. Temos. Vai. Mas antes só pergunta, fico curioso. Por exemplo, eu nasci em Porto Alegre, sou porto-alegrense. E uma das grandes desilusões que eu tenho é sempre que eu passei pelo Olímpico, né? Isso que eu só trabalhei lá, né? Não trabalhei no Grêmio, mas trabalhei como repórter lá, convivia o dia a dia ali. Imagina tu que chegasse a morar na concentração lá. Morei. Pois é. Morei. Como é que tu vê hoje, assim, o estado que tá olímpico, por exemplo? Não te dá uma dor, assim, de passar por ali, de ver? Eu não tive coragem ainda de passar na rua ali e olhar para dentro, assim, olhar para dentro. Eu nunca tive essa coragem ainda. Eu passei numa rua mais distante vendo ele mais de longe, assim. Tu não teve coragem de passar Eu vi ele na internet, imagens, foto. Imagens fortes do Olímpico, né? Mas não tive coragem. Não tenho tanta curiosidade para ver ele assim também. Porque as memórias que eu tive ali são fantásticas, boas, né? né? Então, Que acho que loucura. não me interesso muito em olhar, não, o que está acontecendo. Eu imagino que o entorno tenha sofrido um pouco, né? Eu lembro que eu caminhava, meu empresário tinha o escritório ali perto e tal.
Então, assim, eu via que aquilo movimentava bastante aquele entorno, o contexto ali, né? Então, imagino que tenha diminuído muito ali a atenção para aquele local, né? Então, lamento também para quem estava ali posicionado, né? Já falando com o cara do mercado imobiliário. Eu achando que era muito saudoso, não, tem um tino de mercado. Eu sou muito mas ingênua as mesmo. memórias ali no Olímpico foram fantásticas, né? Nossa, Desde a arquibancada para depois dentro do campo ali, né? Dia a dia. Ainda a gente frequentava um vestiário, um cenário de treinamentos diferente, onde a imprensa tinha mais acesso, o cara tava na porta do vestiário ali, desenrolando uma ideia, tentando uma informação mais... O sério suplementar já todo mundo atacava ali, né? Mas era muito legal aquele cenário nosso, e funcionava muito bem, né? Na saída, a torcida tava ali no portãozinho, todo dia ali, descia, dava um autógrafo, tirava uma foto e tal. Hoje tá mais distante. Sim, é mais distante. Essas partes aí, né? Infelizmente, né? E a torcida, e aí só antes da gente entrar no próximo quadro, a torcida te reconhece ainda, a torcida mais nova talvez menos, mas a torcida na rua, assim, ainda tem esse carinho por ti? Tem bastante. Eu falo bastante para minha esposa. Quase todo dia, ó, eu fui em tal lugar lá, alguém veio lá e conversou comigo, disse que lembra. As faixas etárias, eu acho que a partir do 25, principalmente depois dos 30 anos ali, com pessoas que acompanharam mais, então reconhecem, assim. Bem legal, eu gosto. Porque tu não é um cara muito presente em rede social, né? Tu não... Eu vi, tem foto muito antiga, vamos atualizar aquele perfil. Eu uso muito pouco, Deveria usar mais, vou passar a usar mais, isso aí, né? ó. Começar a ganhar dinheiro, tu lembra da gente, né? É verdade, é uma boa. Mas é legal porque agora é um assédio diferente, assim. São menos e super tranquilo, sabe? Sim, não tem muita confusão no entorno. Nunca teve também muito de o cara vir me cobrar na rua. Isso nunca aconteceu muito, assim. Mas porque a internet não era tão maluca naquela hora. Em Minas, bastante ali, Mineiro, nossa, ali tanto cruzeirense quanto atleticano, sempre muito bem tratado, a gente adorou morar lá também. E aqui hoje acontece toda hora, todo lugar. Coisa bem boa. Legal, eu gosto. Tá, deixa eu já lembrar, a gente falou de redes sociais, pra lembrar que ativem as notificações, tanto no Instagram, no YouTube, nos sigam no YouTube, Conversa Fiada FC, tu já nos segue? Não. Já, provavelmente já. Então, corre. Oxe, como que não? Se não seguir, corre. Certamente. Sigam, porque a gente tá toda semana e na verdade, quase todos os dias a gente tem alguma novidade. A gente começa a dar spoiler do próximo entrevistado. É bem bom, bem divertido e bem legal. Então, nos sigam, ativam o sininho, é assim que se diz, né? Os jovens dizem isso. Ativa o sininho. Tu não é um cara que faz canal, assim, que fica botando, ativa o sininho, tu não é... Não, vou começar. Tu vai começar? Amanhã, a partir de amanhã. É um mercado bom, é um mercado bom. Atento, eu tô atento. Tu que é atento ao mercado financeiro, não, mas assim, até no mercado financeiro imobiliário também vai, dá pra fazer a propagandinha ali. Claro que tem que fazer, né? Tem Olha que fazer. Aí. Tá, o próximo bloco é muito bom, porque a gente tem um parceiro aqui no Conversa Fiada, que é o Bar do Beto. O Bar do Beto, conhece o Bar do Beto em Porto Alegre? Sim. Famosíssimo Bar do Beto. Quem não conhece o Bar do Beto, conhece o Bar do Beto? A gente sempre tem essa resenha e nunca nos levam lá pra tomar uma cerveja no Bar do Beto, né? Nunca nos pagam nada. Vou reclamar pra direção que ninguém nos leva lá no Bar do Beto. Alô, Bar do Beto, nos levem, né? Ou venham, tragam até a gente. Mas o Bar do Beto é o seguinte, eu vou te dar alguns nomes e eu quero saber se tu leva... Tu toma chopp? Eu bebe? Tomo choppzinho. Eu vi que tu tava assim, ó, tu tem um cacuete de fazer assim na água. Tu toma vinho também? Não, é que eu gosto do efeito pra me manter concentrado. Mas não gosto toma vinho? também, gosto de vinho. Eu posso tomar, né? Assim como eu faço esporte, o médico muito feliz também. Pode beber, pode tomar uma taça de vinho. Então, mas vinho faz bem coração, né? Não médio, né, Leandro? Não, mas médio. Vamos pelo bem pouquinho, flavonoides. né? Porque... Eu vou... Tá, mas aí flavonoides tem no morango também, né? Sabia? Não sabia. Que a gente faz quando a gente engravida, vou contar uma coisa pra você. Flavonoides, é verdade. É verdade, não, tem um período da gestação que a mulher não pode consumir uva, morango, isso é bom tu saber, tu é da terra do morango. Peixe cru. Minha esposa deve saber. Deve saber. Duas gestações. É isso. Que aí tu não pode porque tem alguma coisa do coração, porque o coração tá nesse período, acho que não sei se é no último trimestre, eu não me lembro mais. Mas que o coração tá em desenvolvimento e isso pode afetar
Então, todos flavonoides. Todos flavonoides. É, isso aí. E aí, tá, volta. Fizemos um parênteses aqui já. Cultura. Conversa fiada é cultura. E aí eu vou te dar alguns nomes e eu quero saber quem tu leva pra beber no bar do Beto. Tu é um cara muito gente boa, não vi tu brigar com ninguém até agora. E às vezes a gente bota um pouquinho de lenha na fogueira, mas tu é um cara super tranquilo, tu não brigou com ninguém, eu acho, na história da tua... Por mais que tenha um ou outro cartão vermelho ali. Quem foi que tu deu a falta do cartão vermelho do Cruzeiro mesmo? Wagner? Foi o Wagner. E tu leva ele no bar do Beto pra tomar um chopp? Tu leva ele que não te leva. Eu jogo ele no bar do Beto. Tadinho. Não, porque eu não conheço ele, não tenho, nunca conversei com ele. Não? Por isso, só simples. Só bateu nele. Vocês não se falaram. Talvez ele não queira ir comigo, eu posso até convidar, mas não sei se ele vai querer. Talvez não, ele não vai contigo, vou te dar essa informação. Tá, mas vocês nunca falaram depois disso? Não, até assim, não foi. O que eu vou te dizer? Não foi violento, o visual foi violento, tá? Mas eu não machuquei ele. Sim. Ele não saiu machucado, ele provavelmente continuou o jogo ali tranquilo, entendeu? Então, assim, a gente sabe também como você pode intervir no lance pra machucar. Tá. Eu teria ido mais no tornozelo dele se fosse pra machucar ele. O cara é educado, viu? O português dele ele sabe como bater, ele quis dizer, na verdade. Né? Ele foi então educado. Tem uma diferença aí, tem uma diferença aí. Tá, mas então não levamos ele, porque a gente nem conhece. Só por isso. Acho que ele deve merecer. Todo mundo merece lá no bar do Beto. Ele não te levaria. Ele não te levaria. Quero saber se Renato Portaluppi tu leva ele no bar do Beto. O Renato? Com certeza. O Renato é bom de história, de bate-papo. A gente fazia churrascos de confraternização do time, né? Ele tava sempre com a gente ali. Douglas, um monte de jogadores experientes. Fábio Santos, Douglas, Lúcio, Folkenbach, Renato. Tava sempre junto, sempre bom de papo. Sempre tinha algumas histórias interessantes para nos contar. História, Nossa, Renato. muita história boa. E ele dizia, né, esse negócio de refrigerante aqui, melhor tomar uma cerveja do que tu tomar aí 5 copos de refrigerante. Ah, ótimo. Aí o Douglas concordava. Maravilhoso. É o tipo de coisa que eu ouvi aí na minha formação. Bom. Rodolfo é o cara que não te ajuda, mas te dá algum caminho para ir para a Rússia, pode ser? Sim. O Rodolfo Bispo, ele esteve em 2011 no Grêmio, né? Então é que passou outro Rodolfo aqui depois também, né? PH. E esse Rodolfo, ele já jogou no Lokomotiv, inclusive antes de vir pro Grêmio, ele veio do Lokomotiv, né? Então ele me falou sobre a Rússia, ele me conhecia, ele já era meu amigo aqui no Grêmio, a gente tinha uma relação mais próxima, então ele falou, eu acho que tu tem perfil e eu acho que tu vai vencer lá. Acho que tu vai gostar. Daí ele me falou coisas boas que aconteciam lá e tal. Qual seria meu objetivo lá? O que eu podia extrair de bom lá, né? E aí ele foi o que deu o último impulso, assim, né? Porque eu tava inclinado, tinha o contexto meu dentro do Grêmio já me direcionando para uma saída também, sabe? Foi derrubada uma renovação minha no Grêmio meses atrás. Eu tinha uma renovação encaminhada já, que minha intenção era ficar mais, fazer carreira, eu era muito identificado e tal. E derrubaram num determinado momento. Então já tava assim, eles dizendo, daqui a pouco é melhor tu arrumar um outro caminho. Eu comecei a entender isso. E aí surgiu a Rússia. Mas vamos voltar lá pro bar do bar do Beto. Rodolfo, com certeza. Com certeza. É teu amigo até hoje. Com certeza eu levaria lá. Tanto que a gente deu uma volta com as esposas na época para falar só sobre essa mudança aí. Tá. Então, a tarde inteira tomando suco de Convencendo laranja. a mulher a ir pra Rússia, é isso? Foi uma tarde para convencer a mulher para ir pra Rússia. Talvez tenha... Você vai passar frio, viu? Talvez o tenha frio contribuído. Com suco de laranja, entendi. Mas ele vai sim, com certeza. Boa. Celso Juarez Roth. Com certeza. O Celso Quanta história o Celso não tem para contar, né? E eu gosto de ouvir história de gente mais velha, um pouco mais velha, pra aprender, né? Teve uma história que ele te tirou de um jogo e te disse que tu não tinha fôlego suficiente. Aconteceu isso ou não? Tu lembra disso?
Pode ser. Eu li, né? Mas nem tudo que a gente lê é verdade. Pode ser em algum momento. Depende do momento, porque ele passou 2 vezes pelo Grêmio, né? 2008 para 9, depois 11. Ele voltou, né? Aham. Talvez tenha sido no início ali, então, 2008. Porque quando Isso. ele chegou, eu tava jogando com o Mancini, que ficou poucos Sim. jogos. E aí ele me deixou fora quase o ano inteiro do time, em 2008. Ah, legal. Nós levamos ele no Bar do Beto. Mas aí eu Maravilhoso. conquistei o Celso. Ah. Conquistei o Celso Rotti. E ele passou a gostar mais do meu Então, trabalho. tu, por favor, dá a receita de como conquistar Celso Conquistei o Rotti. Celso Rotti. Se possível. E ele foi muito legal comigo. Inclusive, quando eu saí do Grêmio, então, encaminhei minha saída, ele era o treinador. Encontrei ele depois fora do clube, antes de eu viajar. E ele foi super legal, que eu merecia e tal, que ia dar tudo certo. Então, Mas dizer o quê também, né, Adilson? Pô, mas o Celso me ensinou muita coisa. Tá. O Celso sabia coisa. Ele sabe demais, né? Sim, É um sim. mestre Ele só tem uma carinha de brabo, né? Mas ele é um Mas cara do é bem. o jeito dele. Mas Mas ele é ri, ele sensacional. sorri assim. Sorri, eu já vi. Eles Já vi adoram você. ele no Atlético Mineiro também, sabia? Ele passou lá, né? Aham. Ele Sim, passou em quase todos os grandes clubes, né? E quando eu vim com o Atlético jogar aqui, fiquei no hotel, ele veio, visitou a nossa delegação, confraternizou com a comissão. Então, que as pessoas do Atlético eram, pelo menos até então, eram as mesmas da época dele, tal, supervisor, toda a turma do staff, né? E eles estavam lá, e sorrindo, tomando vinho, coisa e tal. Fui lá, dei um abraço nele. Com certeza eu levaria o Celso. Tá. Celção, ele falou Celção. Celção, Celção da massa. Mano Menezes. Pô, com certeza também. Não né? tem ninguém, né, que tu não leva. A gente só não levou o Wagner. O Mano, passei por vários episódios dele e podia ter passado um terceiro episódio com ele também. Por quê? Podia ter passado um terceiro episódio com ele. Então conta, tu Polêmico, dá um muito spoiler. Tu polêmico. dá um spoiler e não E eu adianta. não. Aí dessa vez eu tive que recusar. Ah, Mas tive uma. mas conta pra gente. Tive uma proposta gigantesca pra trocar de time lá em Minas Gerais. Cruzeiro? Quando o Mano tava no Cruzeiro. É que assim, eu tava Mas no o Mano Atlético, quis te levar eu daí? tava no Atlético Mineiro. Esse Imagina a Mano crise. Menezes. Eu tava me recuperando de uma quase saída minha lá, retomei meu espaço, fui jogando, começou pressão, renovação, eu tinha mais 1 ano de contrato, talvez, 1 ano de contrato ainda, a torcida pedindo, e aquela renovação foi enrolada, não sabia até que eu recebi uma ligação. E uma Não tá feliz, proposta vem. bombástica pra pular, atravessar a rua. E aí? E muito melhor que a do Atlético Mineiro, que eu tinha para renovar, de tempo e de números, né? De contrato. E eu fiquei... Eu não acreditei num momento, no outro fiquei super balançado, trote. assim, pensando num futuro meu, né? Claro. Isso foi aquela coisa imediata, assim. E depois começou a vir o sentimento de como é que vai ser o dia a dia, né? De fazer uma troca mesmo pro Cruzeiro. E aí eu fui desmontando, derrubando a situação aos poucos, porque eu falei, não, prefiro mais paz do que outras coisas, né? Do que dinheiro. Não ia ser muito. Ah, não, gente. Isso que é uma incomodaçãozinha, né? E aí eu tive um período ali para pensar, eles insistiram bastante, não foi assim uma ligação e ver se tu quer, não venha, te assina amanhã e vai, faz acontecer, e tu só te apresenta no final do ano, ia ficar 6 meses imagina o ainda. rolo que ele ia arrumar. Então assim, eu achei que me deu mais força para conversar com o Atlético. Tá? Tu contou pro Me deu Atlético, mais olha só, o força. Cruzeiro Não, tá aqui. não Não utilizei. contou? Não, porque, não sei, eu achei que não ia ser ético. É a primeira vez que tá falando Poderia sobre isso. arrumar uma confusão desnecessária, entendeu? Então eu decidi, Mas tu escolhi tu imagina abrir o mão rolo- de muito dinheiro, abrir mão de tempo de contrato para renovar com o Atlético. Depois aconteceu o que aconteceu com o Cruzeiro, mas quando eu fui acionado, ninguém sonhava que ia acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro. Então não, Sim. a maioria teria aceitado. Mas imagina a situação disso. Aí tu provavelmente. assina um pré-contrato, né? Tem mais 3 meses de galo ainda, e você, acho que eu vou esperar um pouquinho. E matar ele lá. Eu decidi escolher pela paz, pela acolhida, a torcida tinha me acolhido, porque eles me acolheram quando os profissionais, os mandatários do clube lá resolveram me dispensar, a torcida ficou a maior parte comigo. Quando eu comecei a jogar, eles me apoiaram de novo, pediram renovação. Tá, mas em então nenhum momento... Cara, eu tive que respeitar aquele contexto ali também, né, do torcedor me querer ali.
Porque isso é muito importante. Como é que tu vai jogar se torcida não tá contigo, né? Não, então, sim. Mas em nenhum fazer a momento tu parte. usou isso pra dizer, olha só, pessoal, vocês me valorizem porque eu contei pra eles depois que eu parei de tu jogar. contou? Depois eu Contou. contei, eu abri mão pro pessoal lá dentro, né? Eu não utilizei isso ao meu favor, assim, externamente. Tu também, é um não. cara muito do bem. Não. Ah, vai pro céu direto. Eu acho que eu salvei minha pele, né? Também, né? Acho que também. Que loucura. Já tinha falado isso abertamente ou é a primeira vez que tu fala? Eu acho que, não sei. Primeira vez, talvez tão abertamente, talvez a primeira vez. Olha, a torcida do Cruzeiro poderiam ter tido a Dilson, mas o Galo ia... Mas E tu sabe de onde começou esse assunto? Lá no bar do... No bar do Beto, é verdade. Quem que a gente ia levar? Que nós contei toda a minha carreira. Mano Menezes. Por causa do Mano, ó. É verdade. Tu viu como Mano o Chopp o faz Mano era isso, treinador né, do com a Cruzeiro, gente. né? E o Mano me conhecia. A maioria dos clássicos eu fui muito bem lá contra o Cruzeiro. Sim. A gente venceu o primeiro ano meu lá, o Mineiro, em cima do Cruzeiro do Mano. Depois fiz gol também em cima desse Cruzeiro, ia sempre muito bem contra eles, né? Então, assim, foi natural até o Mano olhar assim, não estão querendo renovar com ele, Deixa né? que eu quero. Daqui Mas a aí, pouco aqui eu acho lugar pro alemão, né? Se tu estivesse jogando ainda hoje, o Mano, uns meses atrás, te chamasse, cara, vem pro Inter, quem sabe? Tá louco, cara. Quero me matar, né, com uma pergunta dessa. Mas eu não vou falar, então, do Inter. Vou falar do Mano Menezes. Assim como o Autori me ligou algumas vezes enquanto eu estive na Rússia. Ele teve no Fluminense, ele teve em alguns contextos ali que ele me chamou para fazer parte. O Autori tinha sido meu paizão no Grêmio, mudou minha forma de jogar, 2011, de enxergar... 9. De mudar, claro, de enxergar o jogo, de pensar as coisas. E aí ele me ligava, só que eu tava num momento que eu tava focando em bons contratos e tava com uma carreira lá fora, eu não tinha interesse de voltar, e eu acabava dizendo não pro Autori, mas eu dizia que se eu tivesse que voltar pro Brasil, contigo seria, com certeza, seria uma opção, né? Ou talvez a melhor delas, e o Mano seria um desses também, A né? exceção é o Inter. Não tô dizendo que não poderia ser o Internacional, mas eu prefiro, então, me isentar um pouco, de onde o Mano fosse, provavelmente eu iria, né? Bom, o Grêmio de dizer assim, Adilson, foi legal nossa história, mas aqui eu não te quero. E daí o Mano diz assim, eu tô indo pro Inter, tu quer ir, cara? E a Manuzinha do meu pai, eu quero ir o Todinho, quero ir o Gurti. Aí pesa. Teria que pensar, né? Teria que ser profissional, né? Mas não aconteceu. Não, que bom. Então, fiquei marcado por outra metade do estado, né? Então, me identifiquei bastante, né? Que loucura. Acabou, gente. Passou voando. Tu gostou? Gostei. A gente se divertiu, né? Um pouco. A gente falamos bobagem, falamos dos outros. É verdade, fala mal dos outros. Não, a gente não falou mal de ninguém. Falou mal de... E aí antes, a direção, ela me lembra das coisas. A gente tem na verdade, o Conversa Fiada, todos os convidados que vêm até aqui trazem um objeto e a gente faz uma rifa com com esse objeto, para que a gente consiga repassar o dinheiro para uma instituição que o convidado desejar. Tu já tem instituição? Tem. Qual é a instituição que tu... É uma instituição do amigo meu, ela é direcionada ali dentro do contexto do Grêmio também, que é Desejo Azul, legal. do Instituto Desejo Azul, né? Até pouco tempo fiz uma contribuição lá, tento ajudar um pouquinho. Eu fiz a primeira campanha deles, talvez foi visitando o hospital de crianças com câncer, né, em estado já terminal, eles fizeram uma campanha. A gente levaria algum tipo de esperança, de uma alegria para essa criança. Né? Então, me marcou bastante também o contexto com o Desejo Azul. Eles me convidaram há pouco tempo, eles fizeram aniversário, se eu não me engano, e eu não pude ir, eu lamentei e tal. Mas então eu vou direcionar o que vocês arrecadarem para o trabalho sensacional que eles fazem ali. Tá, e qual é o objeto? Nos conta que tem... chuteira, chuteira. E é uma chuteira que tem uma história, né? Da chuteira? É uma chuteira linda, maravilhosa. Pode falar da marca. Posso falar a marca? Eu já no final da carreira eu estava usando Nike, tá? Ela encaixava melhor no meu pé, ela foi um contexto e tal. Eu comprava, aí eu ganhava algumas do Brasil, mas a chuteira fabricada aqui, ela não encaixava no meu pé 100%. E jogador tem que ser pode ter nada atrapalhando, né? Eu tinha que comprar a chuteira lá da Inglaterra, que encaixava perfeitamente no meu pé.
Eu comprava de 2 em 2, de tempos em tempos e tal, ia comprando. E aí eu comprei 2 novinhas, óbvio, né? 2 novinhas, e elas não chegaram a tempo de eu conseguir estrear com elas. Ah, meu Deus, ficou guardada na caixa. Chegaram logo depois que eu parei de jogar. Desembarcou lá em casa, abri a chuteira linda, maravilhosa, brilhando. Ela era preto com símbolo dourado, tava namorando aquele... Era o lançamento da Nike na época. E eu tô com elas lá em casa. A chuteira. Nossa. Então tá aí. Então, assim, ela tem... Ela tava nos esperando. Ela tava esperando alguma possibilidade dela ser... Ela fazer algum Baita trabalho. Presente, Não, uma chuteira que... E só até para quem tiver tem interesse, história. né? Se daqui a pouco quiserem usar, qual é o tamanho do pezinho? Ah, é. É 42. Tá bom. 42,5. Aí que tá o detalhe que eu falei. Ó, Ah. é o 42,5, 9,5 lá de fora. É isso que a gente não tem aqui, né? E tal. Mas assim, a chuteira é linda, maravilhosa. Ela tem um contexto ali também. É uma lembrança interessante, né? Boa. Vamos usar outro termo, nossa. porque... É, enfim, importante o marco vai ser legal. da tua Eu carreira. acho que vão gostar. Ela, além de ser bonita. Tá, e pra gente terminar, a gente tem a conversa fiada, que nem eu nem o Leandro lembramos. Mas a direção tá super atenta e lembrou. Conversa fiada é a pergunta afiada, na verdade. E a pergunta afiada que a gente quer te fazer é: chegou a pensar em contrariar os médicos e seguir jogando? Não, eu pensei em talvez buscar opiniões, né? Aham. Só que o que já foi passado para mim é o seguinte, ó, era muito claro o diagnóstico, tá? Então tu pode ter opiniões diferentes, o diagnóstico Não vai não mudar. seria outro, né? Então assim, eu acho que se ele jogar uma vez por semana só a tal batimento, ele não vai acontecer nada com ele. Digamos que aparecesse um doutor que dissesse isso, mas aqui para ser aprovado, para entrar em campo, eu não passaria nos testes, eu não entraria nos critérios. Então, tá bom, tenho uma opinião melhor, mas aqui na ponta vai ser o mesmo resultado, né? Então, assim, não vou adiante, entendeu? Não vou adiante porque não faz sentido, sabe? Sim, eu ia arrastar uma amargura ali, alguma coisa que provavelmente não ia funcionar, né? Isso me chamou, assim... pessoas de tudo que é crença, das melhores intenções, querendo me trazer algum tipo de cura ou talvez até conforto. E tu nem tentou nada? Não tentei, né? Eu tinha que respeitar o que estava sendo passado para mim. Não tive como lutar contra isso. Eu fui na marra aceitar. Uhum. Então, é isso. Não e graças a Deus eu tô aqui, né? Porque isso aconteceu por acaso. Claro, provavelmente me salvou, né? Eu teria jogado 6 meses ainda. 5 a 6 meses. E sabe-se lá o que poderia acontecer. Com o problema, né? e não teria como a gente dizer, tu tinha 50% de Não, chance. Podia ser no treino do outro dia, entendeu? Sim. Tanto que eu parei logo de treinar. No último treino meu, o médico, eu tinha feito, olha só, que curioso, 7 horas da manhã eu fiz o exame, tá? O treino, sei lá, era 10 e meia. E um médico recebeu aquele exame já, a imagem. Ele viu alguma coisa estranha lá aquele dia. E ele veio até a beira do campo, me chamou para conversar, começou a fazer um monte de perguntas. A gente tava fazendo aquela rodinha pré-treino já, né? E ele tava querendo me tirar do meu último treino. E me perguntando, e me amarrando, e me segurando. Só que ele não tinha um diagnóstico completo ali, mas tinha alguma alteração, entendeu? E ele ficou ali e tal. E tu querendo voltar pro treino? Daqui a pouco, doutor... Depois a gente conversa. Depois, cara, o que tu quer me perguntar agora? Mas tua vida, tua infância, como é que foi na mão princípio? Depois tu conversa, cara. E aí ele saiu não contente, assim, não conformado, né? E aí fiz o último treino. E ele te contou aqui, tentou te tirar? Não. Tu que depois... Depois eu fazendo toda a análise de como foram os dias, o que aconteceu, né? Foi o meu último treino, nem sabia. Não tinha a menor noção que ia ser. Que loucura! Tá, aí eu queria saber se tu quer dar um último recado para esse teu novo momento, né? Esse teu momento de empresário, investidor. Tu quer falar um pouco disso? De aprendiz, né? Porque eu tô aprendendo muito, estudando, né? Eu digo assim, ó. Conselho. Quer divulgar alguma coisa? Porque pode nos usar pra divulgar. Vou falar pros atletas, então. Guarda bastante dinheiro e compra bastante imóveis. Olha aí. Que tu vai terminar a carreira muito bem, com certeza. Ou seja... Estamos bem, né? A Dils terminou a carreira bem, coisa boa. É isso aí. É uma dica quente para os atletas. E me procure qualquer coisa. Eu tô aí para
Orientar da melhor forma. Não, mas é sério isso, na verdade. Eu me formei, é o trabalho que eu tô fazendo. Tô levando... Mas formou em quê? Eu me formei como corretor de imóveis. E aí comecei a me envolver com negócios imobiliários, né? E aí os negócios vão vindo variados, né? De uma simples compra e venda de um apartamento, negócios mais elaborados, né? Com um grupo de investidores, ou negociando áreas de terra maiores para incorporadoras. Então, eu gosto de me envolver nos negócios um pouco mais complexos, né? Relacionamento. Então, continuo fazendo meio campo. Continuo fazendo o mesmo trabalho. Venho com esse daqui, alinho com aquele do outro lado e as coisas acontecem. Mas é um mercado muito legal. Tudo envolve o mercado imobiliário. Essa sala que a gente está aqui, ou alguém comprou e alugou para vocês. É teu isso? Alguém, sabe? Alguém tá usufruindo desse imóvel. Né? Então, ele tá em todos os contextos. É isso que é legal. Tu tá falando de um negócio, mas o imobiliário tá sempre junto. Esse conselho para jogador de futebol parece ser fácil. Quero ver tu fazer isso para jornalista. Sobrar dinheiro para jornalista. Mas aí se tá sobrando pouco, daí tu não vai comprar imóvel, aí tu vai fazer um outro caminho, porque tu vai daqui a pouco engessar, digamos assim, tu não vai ter liquidez de mercado, né? Sim. Vai precisar fazer alguma coisa, teu dinheiro tá lá no imóvel, às vezes ele não vai vender de um dia pro outro, né? Sim. Então, se tu tem pouco patrimônio, pouco dinheiro, o imóvel ele vem um pouquinho depois desse processo. Tá. Temos que conseguir mais dinheiro, então. Mudar de profissão, talvez. Então tá, gente, é isso. Muito obrigada. Espero que tu tenha curtido. Eu senti que no início tu tava um pouco travado e agora tu tá falando. Então vocês estão tendo que forçar o encerramento do programa já. Então eu acho que tu gostou. Eu gostei demais. Muito obrigada. A gente te deseja muito sucesso na carreira. Eu gosto sempre de dizer que as pessoas que passam por aqui, são pessoas que a gente já gosta, que a gente admira e que a gente torce para que o futuro dê tudo certo, saúde, fique tudo bem. Então, pode ter certeza que tu sai daqui do Conversa Fiada, tu tem mais 2 admiradores da tua carreira, da tua história e do que vier pela frente. Não são só 2. Olha a direção me dizendo que não são 2 pessoas que vai ganhar, são mais de 5, porque nossa equipe é enorme. Mas que todo mundo tem muito carinho por ti. Muito obrigada. A gente espera realmente que teus negócios prosperem muito, que as tuas pequenas tenham muita saúde. Amém. E qualquer novidade, tu vem e nos ensina. Se tu quiser, aí vamos lá, né? Se tu quiser ir pra rede social, falar um pouco mais desses teus negócios, tu não esquece da classe jornalística, que ganha bem menos do que vocês, para dar dicas de como investir, tá? Com certeza. Promete. Tudo funciona. Aberto a negócio. Vamos conversar. Vamos embora, então. Mas eu queria agradecer vocês por me permitir esse momento e relembrar toda essa trajetória, essas histórias e tal. Tirar um pouco da ferrugem aqui Mas bom, legal, né? Gostei demais, obrigado. Coisa boa, espalha, diz que é legal, que as pessoas vêm pra cá. Vamos divulgar, então, sim, tá. vamos fazer. Combinado. Tchau, gente, até semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau.